Aragão, inclusive pelo fecho inspirado e poético, e chamo agora para falar em nome da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, o seu presidente, doutor em Teologia, William Warholtz. Vou fazer um tutorial para pronunciar o seu nome, né? Excelentíssimo senhor ministro, doutor Luiz Roberto Barroso, prezadas e prezados integrantes desta mesa, expositores, expositoras, público em geral. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião celebra a vossa iniciativa desta audiência pública em torno deste tema, dado também já o posicionamento desta associação há alguns anos atrás, razão pela qual também expressa reconhecimento e muito sente-se honrada pelo convite recebido para estar presente neste dia histórico. A AMTEC, ela preocupada com o processo de implementação e consolidação do ensino religioso nas escolas públicas, entende a relevância de se compreender o binômio Estado-religião e a peculiaridade da formação do Estado laico brasileiro, historicamente construído com a intensa participação dos diferentes modos de religião, ora em perspectiva de parceria, ora em relação tensiva, mas sobretudo como uma agência sociocultural cuja participação no processo de formação do Estado brasileiro merece entendimento por meio de uma abordagem que contribua para localizar o lugar da religião na esfera pública brasileira. Considerando isso, no que se refere aos aspectos legais, destacamos então, como já outros expositores o fizeram, ressaltamos que a disciplina de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, conforme a Constituição Federal, parte integrante da formação básica do cidadão, assegurado o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, sendo que o conteúdo e as normas para a habilitação, admissão de seus professores, professoras, devem ser definidos e regulamentados pelos sistemas de ensino que poderão ouvir a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas, como prevê a Lei 9.475 de 97, que altera o artigo 33 da LDB. E terceiro, componente curricular situado no âmbito da educação sistemática e formal, articulado com princípios e fins de educação nacional, devendo contribuir para o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania, promovendo os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Uma das áreas de conhecimento a integrar a Base Nacional Comum de Educação Básica, a qual é constituída por conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, compreendidos como essenciais ao desenvolvimento das habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania. E quinto, componente curricular e área de conhecimento obrigatória do ensino fundamental, de matrícula facultativa ao aluno, como já mencionado outras vezes neste dia, respeitado a diversidade cultural religiosa do Brasil e vetadas quaisquer formas de proselitismo, conforme artigo 15 da resolução do CNE. Enquanto componente curricular, senhor ministro, o ensino religioso deve atender à função social da escola, em consonância com a legislação do Estado brasileiro, proporcionando conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso a partir de uma abordagem pedagógica que estuda
pesquisa e reconhece a diversidade cultural religiosa brasileira, como já frisado, vetadas quaisquer formas de proselitismo. Assim, longe de se embasar o ensino de uma religião ou das religiões na escola, a manutenção do ensino religioso em um Estado laico se justifica pela necessidade de formar cidadãos críticos, responsáveis, capazes de discernir a dinâmica dos fenômenos religiosos que permeiam a vida no âmbito pessoal, local, nacional e mundial. As diferentes crenças, grupos, tradições e expressões religiosas, bem como a ausência delas, são aspectos da realidade que devem ser socializados e abordados como dados socioculturais capazes de contribuir na interpretação e na fundamentação das ações humanas. Nesse sentido, desde a promulgação da Lei 9.475, de 97, muitas ações foram realizadas em âmbito nacional para a efetivação do ensino religioso como componente curricular, dentre as quais se destacam, primeiro, a sua adequada implementação por centenas de sistemas estaduais e municipais de ensino, inclusive com a publicação de propostas e diretrizes curriculares e contratação de professores habilitados em ensino religioso através de concursos públicos. Segundo, a promoção constante de eventos científicos, fóruns, encontros e debates abordando a natureza epistemológica e pedagógica do ensino religioso, dentre os quais merecem destaque 11 edições do Seminário Nacional de Formação de Professores em Ensino Religioso, 6 versões do Congresso Nacional de Ensino Religioso, promovidos pelo FONAPER, em parceria com diferentes instituições de ensino superior, que oferecem cursos na área de ciências da religião ou afins, em níveis de graduação e pós-graduação. As diferentes iniciativas de formação inicial e continuada dos professores de ensino religioso, oferecido por inúmeros sistemas de ensino e instituições de ensino superior, inclusive em nível de licenciatura, como ocorre nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, dentre outros. Quarto, o significativo crescimento da produção científica de ordem epistemológica e pedagógica, incluindo teses e dissertações. Ressalto aqui que a AMTEC reúne 21 programas de teologia e ciências da religião que constituem a subcomissão na filosofia dentro da CAPES e tem, portanto, a avaliação também deste órgão de instrumental governamental. E, nesse sentido, a criação de grupo de trabalho de religião e educação no âmbito da AMTEC, mas também de outras associações e sociedades. Eu cito aqui a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, SOTER, a Associação Brasileira de História das Religiões, a BHR, com massiva participação de docentes pesquisadores na socialização de pesquisas e de práticas educativas nesta área de conhecimento. E um quinto ponto de destaque é a inclusão de 5 emendas no documento final da Conferência Nacional de Educação, CONAE, o qual subsidia a elaboração do novo Plano Nacional de Educação para a década de 2011 a 2020, determinando que, 1. A diversidade religiosa seja inserida no Programa Nacional do Livro Didático de maneira explícita. B. Se desenvolva e amplie-se programas de formação inicial e continuada sobre a diversidade cultural religiosa. C. Os estudos da diversidade cultural religiosa sejam inseridos no currículo das licenciaturas. D. Os editais voltados para pesquisas sobre a educação da diversidade
cultural, religiosa sejam ampliados, dotando-os de financiamento e o ensino público se paute na laicidade sem privilegiar elemento desta ou daquela tradição ou movimento religioso. Entretanto, diante de inúmeros outros fatos e impasses que dificultam a consolidação do ensino religioso no país, defendemos que, primeiro, o Ministério da Educação publique diretrizes curriculares nacionais para o ensino religioso, a fim de orientar os sistemas de ensino na elaboração de suas propostas pedagógicas em consonância com os pressupostos legais e curriculares em vigor na atualidade. Segundo, que o Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, emita diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores de ensino religioso em curso de licenciatura de graduação plena, nos termos do artigo 62 da LDB. Terceiro, que o Supremo Tribunal Federal aceite a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, declarando a inconstitucionalidade do artigo 11 do Decreto 7.107/2010, que aprova o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, o qual prevê que o ensino religioso seja católico e de outras confissões religiosas. Quarto, que o Ministério da Educação, por meio da CAPES, fomente a oferta dos cursos de formação inicial para professores de ensino religioso no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. E quinto, que o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação reconheçam o ensino religioso como área de conhecimento e promovam sua oferta em todas as escolas de ensino fundamental das redes públicas e de ensino do Brasil, nos termos da Lei 9.475 de 97. E quinto, que o Congresso Nacional incorpore no novo Plano Nacional de Educação estratégia que garanta a promoção do direito à diversidade religiosa nas escolas, respeitando-se o princípio da laicidade do Estado, com a proibição de práticas de proselitismo religioso e de ensino religioso confessional. Excelentíssimo senhor ministro, isso posto, reafirmamos que é fundamental manter o ensino religioso presente no cenário educacional, inclusive em perspectiva interdisciplinar, a fim de continuar assegurando aos educandos das escolas públicas o acesso ao conhecimento religioso produzido pela humanidade, contribuindo para o conhecimento e respeito da diversidade religiosa do povo brasileiro. Para tanto, a ANTECRE defende ações e proposições que buscam consolidar o ensino religioso não confessional como direito do cidadão, em prol da promoção da liberdade religiosa e de uma sociedade profundamente democrática e ética. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Wilhelm Warthaus a sua apresentação e defesa, portanto, da manutenção do ensino religioso com natureza não confessional e com